Olá a todos. Antes de colocar no ar a entrevista com o padre Júlio Lancelotti, eu quero compartilhar com vocês uma história. Há exatamente 4 anos, portanto, no dia 7 de agosto de 2019, um garoto chamado Túlio Tavares, muito jovem, que na época tinha os cabelos vermelhos, alaranjados, cor de fogo, veio aqui na minha casa, vindo lá do subúrbio do Rio de Janeiro, para comprar em mãos o meu livro Um Bispo contra Todas as Cercas, A Vida e as Causas, de Pedro Casaldáliga. E nós estávamos conversando na portaria do prédio, quando a minha mãe chegou. Por alguns momentos, ela ficou ali parada, olhando, espantada e encantada com aquele menino, segurando aquele livro. E mais tarde, ela veio me dizer: olha, filha, enquanto um menino de cabelos de fogo for apaixonado por Pedro Casaldáliga, o mundo terá jeito. Então, essa pequena história é para exemplificar, né, o porquê de eu ter feito essa biografia, porquê de eu ter mergulhado na vida e nas causas de Pedro Casaldáliga e o porquê de eu estar atualmente, nos últimos dias, disponibilizando os vídeos das entrevistas que eu fiz para essa biografia. Porque eu espero, eu acredito e eu luto para que mais meninos com cabelos de fogo, meninos e meninas com cabelos pretos, vermelhos e brancos, por que não, né, conheçam a história de Pedro Casaldáliga e possam nela se espelhar, possam tê-la como exemplo, né, para as suas lutas, para as suas causas. É isso. Fiquem então com a pequena entrevista que eu fiz com o padre Júlio Lancelotti em 2015 para esse livro. Essa já é a quarta que eu estou divulgando ao longo desses últimos dias da semana Pedro Casaldáliga aqui na TV Causas da Vida. Amanhã, dia 8, é o dia em que se celebra os 3 anos da Páscoa do Pedro, né? E eu estou disponibilizando esse material todo porque eu realmente acredito na democratização da informação, na importância da difusão e da partilha do conhecimento. Tá? Essa entrevista do Padre Júlio, ela infelizmente não foi filmada toda, ela foi filmada apenas a parte final de 13 minutos, deu um problema na filmadora na época, mas essa parte que foi filmada, tenho certeza que vocês já vão gostar muito. Aproveitem. Paz e bem. Ecumenismo. A questão da marca do ecumenismo na vida do Casaldáliga. Como é que você analisa isso? Eu penso de que Dom Pedro não olha o ecumenismo como um diálogo entre religiões, um diálogo interreligioso. A minha visão é humanismo. Ele olha para o ser humano, para a pessoa humana, mas não para a pessoa humana num sentido conceitual, mas num sentido existencial. Então, quando se fala do ecumenismo, para Dom Pedro nada é estranho. Tudo é humano. E o foco é o ser humano, a pessoa humana na concretude. O humano no indígena, no homem, na mulher, naquele que está na beira do rio, naquele que está na cultura indígena,
na cosmovisão que ele tem, na forma que ele tem de pensar. Então, para mim é uma coisa muito prática. Dom Pedro não fica em elucubrações, ele fica na concretude humana. Então, o ecumenismo é você aceitar toda pessoa dentro da sua visão, da sua oikumene, da sua visão, da sua maneira de ser, de sentir e de se relacionar com o divino que está no humano. Então, para mim, Dom Pedro é encarnação. Ele está muito encarnado na vida do povo. Por isso, tudo é ecumênico, nada é estranho. É um pouco Terêncio, né? Não foi Terêncio que disse isso lá na Grécia Antiga? Nada do que é humano me é estranho. Pois é. A visão que eu tenho de Dom Pedro, a gente pode separar em determinadas áreas e tudo mais, mas se concretiza nisso, naquilo que é humano, mas é um humano datado, marcado, é um humano como está nas poesias dele, né? Quando, por exemplo, ele faz a poesia para Dom Oscar Romero. Sim. Então é muito datado, tem marcado até a hora do Ângelus, a hora da morte, a promessa da vida, a vida que se rebela, a vida que não se conforma, a vida que toma outra forma, a vida que não aceita ser deformada. Sim. A pergunta específica que eu queria fazer para o senhor, para a sua experiência de vida. Bom, as notícias pelo menos que chegam para a gente, para quem não conhece, eu estou conhecendo agora pessoalmente, né? Todos nós estamos conhecendo agora pessoalmente, mas para quem não conhece, as notícias que chegam são assim, de um padre, como direi, revolucionário nas periferias de São Paulo, né? Um padre extremamente comprometido realmente com o povo da rua, né? Um padre que recentemente fez uma campanha muito grande, né, contra o Rapa, né? Então, um padre assim, sabe? Também, como o senhor falou do Dom Pedro, também tem a questão do incomodar. Isso incomoda bastante. Então, o que eu queria que o senhor comentasse um pouco, pensando na sua trajetória específica, assim, de que maneira o senhor vê a influência do Dom Pedro, a influência dos caminhos do Dom Pedro, dos caminhos da teologia da libertação, de uma forma geral, e dos caminhos específicos do Dom Pedro, na sua trajetória, né? Em que pontos você acha que pode haver cruzamento, que não pode? Como é que há essa ligação ou não há? Enfim, como é que ele te influencia na sua vida? Olha, com Dom Pedro é bom porque a gente não se sente sozinho. E ninguém, como muitas vezes dizem, é rebelde de uma causa sem foco ou de alguma coisa impossível. Eu até peguei esse texto da Agenda Latino-Americana de 2014, que eu li e reli esse texto tantas vezes, eu li na escada do metrô, eu li andando na rua, eu li em reuniões, eu li para chorar, eu li para sorrir, eu li para me conformar, eu li, e conformar não no sentido, para mim essa palavra é uma palavra muito séria, no sentido de tomar nova forma diante da dor e do sofrimento. Nesse sentido, Dom Pedro, ele é resiliente. Uma das coisas que me marcou muito foi quando o Papa Paulo VI disse: quem tocar nele, tocou em mim. Então isso foi uma coisa que marcou muito a nossa vida naquela época, com o Papa Paulo VI, com Medellín. Então era um momento muito forte da opção pelos pobres, de uma busca com radicalidade. Então Dom Pedro ajuda muito nisso, a radicalidade, o enfrentamento. A gente tem que enfrentar barras e barras. Então esse texto é um texto bonito que diz: há liberdade, liberdade, em teu nome se tem vivido os mais belos heroísmos e se tem cometido as maiores iniquidades. És bandeira de vida e de morte. Abordamos nesta agenda livro o tema liberdade, em todas as suas dimensões, buscando conhecer e viver a liberdade integral, que tem muitas vertentes, que é um dom e uma conquista,
Falamos de liberdade e falamos de libertação. A liberdade é política. Em nossa agenda é política. Com essa opção clara que propunham os zapatistas. Sempre desde abaixo e à esquerda. É isso. Dom Pedro é isso para mim. Então, enfim, todas as suas atitudes, toda a sua caminhada de vida tem de alguma forma uma influência do Dom Pedro Casaldade. Sim, desde abaixo e à esquerda. E a esquerda, ele falou no metrô, a gente estava sempre, a saída é para onde? É para a esquerda. Então, a saída é sempre para a esquerda. Tudo bem, não, tá perfeito, né? Tá perfeito. A última pergunta que eu queria fazer era que você comentasse o legado dele. O que você acha que quando ele partir, que a gente espera que demore um pouco, né? O que ele vai deixar de semente, de legado para o Brasil especificamente, que foi a terra que ele adotou, né? O que ele vai deixar de legado? Que ele é mais um combatente, mais um derrotado, mais um fracassado, crucificado como Jesus, ressuscitado. Ele é da turma de Dom Oscar Romero, é das fileiras de Bartolomeu de las Casas, é do caminho de todos os heróis, dos indígenas, dos negros, dos sofridos e dos esquecidos. Ele faz parte dos mártires da caminhada, ele faz parte dos que sofrem e não se destroem, daqueles que são rebeldes e, mesmo que vergam, não quebram. O legado dele é o legado de uma história que resiste, que insiste e que persiste, sempre desde abaixo e à esquerda. É interessante esse seu termo fracassado, né? Porque, novamente, voltando ao Silvio Tendler, me lembrei dele, porque ele é conhecido como o cineasta dos derrotados, né? Porque ele fez a biografia cinematográfica, né? Do Marighella, do Mas nesse João sistema Goulart. nós temos que ser fracassados. Nesse sistema nós não podemos ser vitoriosos. Então, mas deixa eu concluir. Ele não aceita esse rótulo de cineasta dos fracassados, né? Segundo ele me disse na entrevista. Ele prefere um rótulo que foi dado para ele por um amigo dele, até conhecido, o embaixador já falecido, Arnaldo Carrilho, né? Que preferia chamar ele do cineasta dos sonhos interrompidos. E aí ele diz, eu prefiro ser chamado do cineasta dos sonhos interrompidos. Você acha que isso ameniza um pouco? Ou é fracassado mesmo a palavra? Para mim é muito forte o fracassado, porque, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, Jesus é um fracassado. Ele não é vitorioso. Dom Pedro não busca ganhar. Ele está do lado dos que perdem. Nesse sentido, os que colonizaram e conquistaram e dominaram o Brasil, eles ganharam. Quem são os fracassados e os derrotados? São os indígenas, e é desse lado que Dom Pedro está. Num país dos latifúndios, quem são os derrotados e os fracassados? São os sem terra, são os camponeses, é desse lado que Dom Pedro está. Ele está do lado do crucificado, ele está do lado daqueles que o nosso sonho não é interrompido, ele continua. É o sonho de Bartolomeu de las Casas. Então você já não concorda muito com essa expressão sonho interrompido? Não interrompe, porque quando se diz interrompido, na minha visão, é muito da intencionalidade, muito individualista. O meu sonho interrompido. O meu sonho não é meu. É do povo, é dos acorrentados, é dos dominados, é de insubordinação. Então ele não pode ser interrompido. São elos que se constroem. Esse próprio texto de Dom Pedro, ele continua mostrando muito isso. A verdadeira liberdade é comunitária, um exercício de relações que dão e recebem. Eu sou livre se você é livre. Nós aprendemos, isso é uma coisa bem burguesa, a tua liberdade termina quando começa a tua. Isso é burguês. Eu aprendi isso na escola. Isso é uma idiotice. A minha liberdade, eu sou livre, se você é livre, a minha liberdade não termina para começar a tua. Nós temos que ser livres ao mesmo tempo.
Não há liberdade sem igualdade. Também não há liberdade sem dignidade. Uma dignidade tantas vezes massacrada por ideologias e sistemas, vítimas de egoísmos individuais ou coletivos. Que há os egoísmos coletivos, como agora rebaixar a maioridade penal, isso é um egoísmo coletivo. E aí a gente diz, ah não, mas a maioria do povo quer. Mas também vencedora com resistências exemplares que abrem caminho por entre grades, marginalizações, torturas e censuras. A lista dos mártires da liberdade é infinita, por isso o sonho não é interrompido. Os mártires são infinitos, eles continuam. O sonho de Dom Pedro não acaba com ele. Não é interrompido nele. Ele continua, assim como o de Bartolomeu de las Casas continuou, assim como o de Dom Oscar Romero continuou, e Dom Pedro é o grande poeta de Dom Oscar Romero, que se me matarem eu ressuscitarei na Ele luta tem do esse meu quadro povo. lá na casa dele, eu vi. Ele tem um quadro. Então, o sonho, a utopia de Dom Oscar Romero não foi interrompida. Assim como a de Dom Pedro não é interrompida, porque não é só dele. Eu acho que essa é a grande cerne da questão de Dom Pedro. A luta dele não é a luta da rebeldia ou da independência de um povo no norte da Espanha e na Europa. O sonho dele e a luta dele é do interior do Brasil, dos indígenas. Tanto que ele ficou lá, né? Então, não pode ser interrompida. É uma utopia teimosa, que teima, que resiste, e mesmo quando pensam que apagou, ela revive e renasce. É aquilo que diz um grande teólogo brasileiro que nasceu na Bélgica, mas ficou no Brasil, foi expulso do Brasil, foi expulso do Chile, o padre Comblan, por quem Dom Pedro Casaldáliga sempre teve muito carinho, e ele muito carinho por... Já faleceu. Sim, o padre Comblan é falecido. O Espírito Santo vem de baixo. Por isso você insiste, né? De baixo. Desde abaixo, como dizem os zapatistas. Tá ótimo, tá maravilhoso. O pessoal